Seu inglês anda meio constipado, meio entupido? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório eu resolvo o seu problema. Ô Paulinho, Groenlândia, em inglês Greenland, significa terra verde. Só que quase 80% do território é só gelo. Isso é que é propaganda enganosa. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até com aquele seu amigo que coloca gelo em vinho tinto porque gosta de tomar vinho tinto geladinho. Né, Paulinho? E aí, hoje é a parte 1 do episódio 2 da série 70 expressões de inglês corporativo. Se você precisa do inglês para o seu trabalho, se a sua empresa exige que você fale inglês, você tem que conhecer essas 70 expressões, porque elas são essenciais. Se você está na faculdade ainda, ou está numa empresa nacional que não exige o inglês, mas quer se preparar, você tem que conhecer essas 70 expressões. Se você não assistiu ao episódio 1, o Paulinho, que é um rapaz muito bom, vai deixar o link para você na descrição do vídeo. Legal? Vamos lá então pro episódio 2. Colocar alguma coisa em dia. Alguma coisa representada pelo X. To catch up on. Tá? Catch up. Catch é o verbo pegar. Pronúncia catch. Passado de particípio caught. Eu já vou dar uns exemplos como pegar daqui a pouquinho. Tá? To catch up é um phrasal verb. Catch up. E depois vem a preposição on. Veja o exemplo. Preciso colocar meu trabalho, meus relatórios, e-mails em dia. Quando você sai de férias, você volta, tem 500 e-mails para você checar. Você tem que colocar os seus e-mails em dia. Não é assim que funciona? Esse é o verbo. I need to catch up on my work, my reports and emails. Legal? Super útil, super importante. Como eu disse, to catch significa pegar. Pode ser literalmente pegar alguma coisa que está em movimento. Se eu jogar uma caneta para você, eu falo, pegue. Pega aí. Esse é o verbo. Veja o exemplo. Ela pegou a bola com uma mão. She caught the ball with one hand. Também serve para transporte público. Você conseguiu pegar o último ônibus? Did you manage to catch the last bus? Tá? Veja que eu usei o verbo manage para traduzir conseguiu. Manage aqui não é gerenciar, gerir alguma coisa. É conseguir fazer algo difícil. Quando você conseguir fazer algo difícil, você pode usar manage. Did you manage to catch the last bus? Também é usado para algumas doenças, como resfriado e gripe. Acho que eu peguei um resfriado. I think I've caught a cold. Ele pegou uma gripe semana passada. He caught the flu last week. To rule out. Descartar, mas não no sentido de jogar fora. Né? Fazer um descarte. É descartar no sentido de desconsiderar alguma coisa. To rule, sozinho, só o verbo to rule, significa governar, reger, dominar. Rule pode significar regra, norma. Mas com a preposição out, rule out, significa descartar, desconsiderar alguma coisa. Veja exemplo. Podemos descartar essa opção devido a restrições orçamentárias. We can rule out that option due to budget constraints. 2 detalhes de pronúncia. A pronúncia é rule. Tem um L aqui. Esse L a gente não tem em português. Rule. A base da língua desce e a ponta da língua sobe. Rule. Não é U só. Rule. Tá? Então, quando a gente vai juntar aqui, fazer a conexão entre rule e out, a gente vai ter o quê? Rule out. Olha o L lá. Rule out. E não rule out. Quem não pronuncia o L acaba falando rule out. E aí as pessoas podem não entender o que você está falando, tá? Então é rule out. E a pronúncia de opção não é option, nem option. É option. A pronúncia do O é O. Perceba que eu coloquei um A depois do O, porque ele não é um O só, option. Tem um leve A depois do som de O. O. Option. Quando a gente tem ON, há exceções, tá? Mas quando a gente tem ON, OP, OT, OD, a tendência é que o O tenha um som de hiato, esse E fechado. É option. Vou te dar outros exemplos. Information, não information, tá? Liberdade, freedom, não freedom, freedom, tem que pronunciar o N, freedom, aqui na informação tem que pronunciar o N, information, inclusive esse N aqui, os dois N's. Muita gente fala information, information, esse O também tem som de information, freedom e piloto.
pilot, não pilot. Pilot. Então, com raras exceções, quando a palavra termina com ON, OM, OT, OD, entre outros casos, o O é pronunciado como um E átono. To aim, que é o verbo mirar também, tá? Mas aqui, visar, ter como objetivo. A empresa visa aumentar a sua participação de mercado. Então, veja, o detalhe aqui é o seguinte. Quando a gente está falando de pessoas, empresas, instituições ou órgãos, a gente vai ter essa estrutura. The company aims to increase, a gente vem com o verbo no infinitivo. Olha lá, to, aqui indica que o verbo não está conjugado. Infinitivo. Aumentar. The company aims to increase its market share. Agora veja, tá vendo? Tem o aim e depois verbo no infinitivo. Quando ao invés de uma empresa, pessoa, instituição, a gente tem uma política, uma medida, uma ação, aí ao invés de the policy aims, não é que tá errado, tá? Mas é mais comum essa estrutura, to be aimed, e daí a preposição é at. Pra gente entender isso, seria como dizer estar voltado para, tá? Mas a tradução também é visar, ter como objetivo. A nova política visa aumentar a participação no mercado. The new policy is aimed at increasing... Veja, vou voltar. Aqui com aim, só o verbo aim, a gente tem o verbo no infinitivo. Aqui is aimed at, a gente vai ter o verbo no gerúndio. Porque depois de preposição, os verbos têm que vir no gerúndio. The new policy is aimed at increasing market share. To provide. Muita gente só traduz provide como prover, mas pode ser fornecer, muitas vezes oferecer e muitas vezes até dar, que é o verbo to give, mas muitas vezes to provide, dependendo do contexto, uma ótima tradução é dar. Então, tudo depende do contexto. Eles fornecem as melhores ferramentas. Olha lá, they provide the best tools. Veja que depois do verbo provide eu já digo que é fornecido. The best tools. Se eu colocar alguma coisa entre esses dois caras aqui, né? O que pode ser? Eles fornecem aos seus clientes. Então, coloquei seus clientes no meio entre de provide e the best tools. Eu tenho que, para poder fazer a ligação aqui, de provide com best tools, tendo their customers, seus clientes aqui no meio, usar a preposição with, com. They provide their customers with the best tools, mas em português a gente não diz com. É por isso que as pessoas não usam with em inglês, tá? Mas você agora já sabe como funciona. Vamos revisar? They provide the best tools, they provide their customers with the best tools. Agora você já sabe, só erra se quiser. Tem outro verbo fornecer, que é to supply, geralmente em grandes quantidades. Mas segue a mesma estrutura, veja. They supply hundreds of components. Eles fornecem centenas de componentes. Agora, se eu disser para quem eles fornecem, they supply GM, eu vou ter que colocar with hundreds of components. Eles fornecem a GM centenas de componentes. Legal? Discutir detalhadamente. To discuss at length. Expressão super comum. Nós discutimos a proposta detalhadamente antes de tomar uma decisão. We discussed the proposal at length before taking a decision. Algumas curiosidades. A pronúncia do passado de discutir, discussed, esse N é pronunciado, e o D tem som de T. Discussed. Length é comprimento. At length é uma expressão. Não dá para traduzir literalmente, tá? Veja que depois de before, o verbo take, ele vem no gerúndio aqui, né? Por que isso? Porque assim como at, before também é preposição. E depois da preposição, o verbo tem que vir no gerúndio. We discussed the proposal at length before taking a decision. Gosta de bônus? Mais um para você. To discuss é discutir, mas no sentido de conversar, analisar, debater ideias. Let's discuss this later. Vamos discutir isso depois. Não é bater boca, brigar verbalmente, né? Aí, esse discutir, com esse sentido, é argue, to argue. Eles discutiram por causa de dinheiro. They argued about money. To argue também significa argumentar no sentido de defender um ponto de vista. Ela argumentou que a decisão foi injusta. She argued that the decision was unfair. Então, é bater boca, quebrar pau,
tem que ser argue. Se for só discutir alguma coisa, conversar, analisar, debater ideias, to discuss. Na próxima consulta, a parte 2 do episódio 2. Eu vou deixar os 2 episódios curtinhos para ficar mais fácil para você revisar, fazer anotações e memorizar essas expressões super importantes. E se você não assistiu ao episódio 1, clica no link. Paulinho vai deixar lá o link na descrição do vídeo para você assistir. São expressões essenciais para quem precisa trabalhar inglês. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e a gente se vê na próxima consulta.